Boa tarde. Pessoal de casa, deixa eu avisar antes que eu me esqueça, a Tatiana está online, se alguém quiser fazer pergunta ou algum comentário. Aí ela... Como é que ela vai passar para mim? Agora eu fiquei na dúvida. Aí, Adolfo, se tiver algum comentário, você passa para mim aqui. Tá? Fala daí que eu respondo aqui. Pedi uma ajudinha aqui para nossa amiga, Luciene. E sempre uma Luciene na minha vida, sabia? É verdade. Que vai ler um trechinho do Evangelho para a gente, capítulo 16, item 14, e vai fazer nossa prece também, tá? Vamos lá. Boa tarde. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desensombro pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande a distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sorte da avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Obrigada, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos nessa tarde para aprendermos com nossa irmã Luzia Matias e Tatiana grandes ensinamentos para pormos em prática no nosso dia a dia. Que todos nós possamos ter nossas mentes e corações abertos para receber tudo o que vamos ganhar nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Boa tarde. Você pode alcançar para mim aquela tacinha lá? Ver se isso aqui abre com força humana ou precisa... porque tem uns que precisa de torniquete. Bom, hoje eu montando essa conversa, eu tive uma ideia de começar pelo fim. De vez em quando vocês têm umas ideias perturbadas, assim? Então, vamos lá ver o fim. Vamos ver o fim. Dever de casa. Como se sabe, esse é um estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. É claro que, num formato de curso, a gente também vai acrescentando conhecimentos, informações, ideias. Joana enriquece muito os seus textos com referências a autores, a literatura, Mas o propósito do livro e, consequentemente, do estudo é autoconhecimento. Então, a gente precisa tentar se aplicar um pouquinho mais, quanto mais melhor, a essa finalidade, que é autoconhecimento. Então, a gente deixou aí algumas tarefas. O caderno de pensamentos, o que é isso? É um caderno para você
fazer de uma forma bem disciplinada, metódica, todos os dias, se perguntando qual pensamento que está dominando na minha cabeça hoje. Não precisa escrever uma página, um romance, pode ser uma frase só, né? Depois de uma semana, você vai ver se aquele padrão é um padrão. Quer dizer, se aquele pensamento se repete. Se aquele pensamento se repete muito, num período de 15 dias, um mês, é um indicador do ambiente psicológico no qual você vive. Então, a gente pode estar vivendo num lugar fisicamente confortável, a gente pode estar, naquele momento, sem nenhum desconforto físico, sem nenhum problema em particular, mas não está vivendo nesse lugar de conforto, está vivendo aonde? No ambiente dos nossos pensamentos, que é dado por esse padrão. Então, é uma ferramenta terapêutica. Quem tem terapia pode levar para o seu terapeuta, para a sua terapia. É uma ferramenta muito simples e muito eficaz. Criar para si mesmo um plano de fixação do pensamento em padrões de saúde. Como que eu vou fazer isso? A gente pode sugerir muita coisa, mas cada um vai ter que experimentar muitas coisas para ver quais as que fazem efeito para si, né? Se é um lema, né? Tipo um mantra, né? Se é uma página, se é um filme, se é a fala de alguém, se é brincar com o cachorro, se é cuidar da planta, se é aprender uma receita nova, você vai ter que fazer alguns laboratórios para ver o que, quando você se dá conta, você saiu daquele lugar de pensamento aflitivo, angustioso, ansioso, deprimente, e conseguiu ficar prestando atenção em outra coisa. Quando você já tem essa caixinha aí de primeiros socorros, quando você se percebe aflito, angustiado, logo que seja, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu experimentar isso aqui. Porque senão a gente acaba fazendo coisas que adoecem mais ainda. Acaba vendo coisas, por exemplo, né, na televisão, que realmente fazem você sair da sua história, mas não necessariamente para um lugar de saúde. Fazem você sair da sua história para uma história pior que a sua, real ou ficção. Né? E quando você vê, você ficou horas ali fixado naquilo. Ou então os abusos, né, de comida, de açúcar, de sono, de compras, de jogos, de não sei o quê. Né? Então, é legal ter caixinha de primeiros socorros e cadernos de pensamento. E está invertido, a Luzia? A Luzia pulou a 2. Não, aqui está 1 e 2, tá. A 3. A gente conversou aqui sobre o arquétipo da criança ferida, né? Então, o arquétipo, de uma forma muito geral, sem nenhum rigor técnico, né? A gente entende como aquelas experiências comuns à humanidade, que todos nós vivemos em muitas reencarnações, que são relatadas nas religiões, nos mitos, e que estão presentes na nossa psique. Elas estarem lá não tem problema nenhum. O problema é elas governarem a nossa vida. Então, todos aqui fomos feridos na infância, de um jeito ou de outro. Porque nossos pais não eram espíritos puros, eram espíritos imperfeitos, eram jovens, eram inexperientes, estavam sujeitos a pressões que nós, como crianças, não tínhamos como entender, o nosso meio social, tudo isso fere a criança. Problema nenhum. O problema é que, quando a gente deixa de ser criança, a gente deve sair desse momento da vida assumindo o cuidado da nossa criança.
Mas se eu não faço isso, essa criança vai chorar até eu desencarnar. Vou desencarnar com 90 anos e a criança vai estar chorando lá. Mamãe não me amou, papai nos abandonou, minha irmã me batia, ninguém me dava importância. Sei que lá, a professora me botou orelha de bolo. Aquela choradeira, né? Então, a criança ferida está presente em todos nós. Mas, a partir do momento em que nós entramos noutra fase da vida, na fase adulta, cabe a gente ver o que das necessidades dessa criança precisam ser atendidas e nós vamos atendê-las, porque agora nós somos adultos, somos capazes de cuidar da criança. Quem trabalha isso muito legal no meio espírita é o Andrei Moreira, se vocês pesquisarem lá, tem algumas palestras, seminários dele muito interessantes sobre a criança ferida, né? É um exemplo, né, de arquétipo que pode estar atrapalhando o nosso autoconhecimento, né? Então, criança não mente. O que vocês acham? Criança não mente? Né? Agora eu me lembrei daquele filme da Alice no País dos Espelhos, né? Tem lá aquelas duas irmãs, a branca era toda boa, toda perfeita, toda pura, né? E a vermelha era o catiço, né? A vermelha era ruim. Aí, nesse episódio aí dos espelhos, mostra lá a infância, né? A mãe botou um prato de biscoito lá, né? Falou para não comer, a branca foi lá, comeu tudo, deixou cair uns farelos, a mãe veio e soltou os cachorros. Quem comeu a branca? Foi a vermelha, né? E a mãe ficou braba, e ela saiu correndo, porque a mãe não escutava ela dizer que não tinha sido ela, bateu com a cabeça, ficou com um cabeção, e ali pronto, né? Surgiu aquela doença toda ali, né? Então, criança mente, sim. Você que fez isso? Não. Você fez o dever de casa? Fiz. Né? A minha filha, eu soube há pouco tempo, sabia? Que a minha filha, quando era magrinha, assim, criança, ela não gostava de comer. E, às vezes, eu deixava ela com um prato lá na frente e ia fazer outra coisa. Ela simplesmente jogava a comida pela janela. E eu não sabia. Nunca ninguém foi lá reclamar. Eu estava passando no play e caiu essa comida na minha cabeça. Nunca ninguém foi lá reclamar. Para mim, ela tinha comido, né? Então, criança mente. Então, a gente precisa, né, perdoar a criança pelos erros, né? Cuidar dela, ver o que dá para atender daquilo que não foi atendido. Exercitar boa vontade consigo e com os outros. Não dá para fazer autodescobrimento sem boa vontade consigo. Não dá. Você vai fazer esse ano, você vai ler esse livro, se o livro repetir, você vai repetir de novo, você vai ouvir palestra, mas você não vai caminhar 1 milímetro para dentro se você não tiver boa vontade com você. Então, o que é boa vontade? É disposição, energia. Muitas pessoas chegam num momento da sua vida que não tem tempo para elas. Se você for ver, ela tem tempo para fulano, beltrano, filho, marido, casa espírita, né? Tem menos para ela. Aí surge lá um curso que ela quer fazer, mas não posso, não tenho tempo. Surge lá uma viagem, eu quero fazer, mas não posso, não tenho tempo. Surge lá um negócio, não, agora não dá. Se for para o outro, corre atrás, mas para ela mesma. Então, como essa viagem para dentro demanda coragem para fazer mudanças, demanda coragem para ver o que há para ser visto, seja o que for, para se perdoar, para se ajudar, se socorrer, você vai ter que exercitar a boa vontade com você e com os outros também, porque também não adianta sair apresentando uma conta para os outros, porque também não é por aí, né? E a questão da culpa, que é nessa experiência que eu tenho tido com o estudo da obra da Joana, é uma coisa que salta esse alerta que ela dá para a gente não cultivar a consciência de culpa. Porque gera sofrimento, e sofrimento inútil.
por mais que a pessoa sofra, se ela não fizer nenhuma mudança, nenhum aprendizado novo, ela vai continuar errando, e quanto mais erra, mais culpado se sente, e entra em processos de autodestruição muito camuflados que, sem uma boa análise, não dá para perceber, não dá para saber. Então, quando a gente olha para o passado, que pode ser recente ou remoto, e vê uma atitude, vê uma escolha, vê um comportamento que achou que não foi bem ali, que não fez a melhor escolha, a primeira coisa é: não sou perfeito. Estou encarnado exatamente por isso. Se eu tivesse alcançado, não digo nem a perfeição, mas um patamar de aprendizado da lei divina, uma blindagem para os erros humanos mais comuns, eu só reencarnaria se eu quisesse em missão. Então, se eu reencarnei, é porque sou imperfeito. Isso quer dizer o que predomina em mim é orgulho e egoísmo. Então, assim, quando a gente erra porque o orgulho falou mais alto, porque o egoísmo falou mais alto. Então, o que eu preciso fazer? Arrumar um chicote. Eu sou mesmo um monstro de egoísmo. Não adianta nada, não adianta nada. A pessoa destrói seus relacionamentos, a pessoa destrói sua saúde física, destrói sua saúde emocional e não adquiriu aquilo que lhe faltava para que de uma outra oportunidade não errasse mais, não erre de novo. Então, aprendi com o Mileco, né, já compartilhei aqui, a culpa é um bom despertador, mas é um mau companheiro. Né? Ninguém anda o dia inteiro ouvindo despertador. Você acordou, né? Desliga. Na minha última conversa, a gente propôs praticar meditação por qualquer técnica, por qualquer abordagem, das mais tradicionais, as mais modernas, ou a que você seja intuído. Né? O importante é que você consiga descansar de você mesmo. Né? Descansar das situações do momento, nem é do presente. Né? Descansar do passado e descansar do futuro. Conseguir estar presente. A coisa mais básica, mais simples, que eu aprendi sobre isso e consigo pôr em prática com alguma regularidade, é usar a respiração. Que você pode usar num exercício propriamente dito de meditação, ou você pode usar em qualquer lugar, qualquer momento. Você está numa sala de espera, está ansioso, não precisa estar ali que nem um cachorro sentinela esperando ser chamado, né, com as orelhas espetadas. Não precisa. Né? Então, foca na respiração. Você está no trânsito, vê que está ansioso, sua ansiedade não vai fazer o trânsito andar. Né? Foca na respiração. O ar que entra, segura, solta. O ar que entra, segura, solta. É uma coisa assim que tem um efeito mágico. Porque você sai daquela coisa que, na verdade, não é real, né? E faz contato com a sua essência. A gente conversou sobre exercitar o sentido íntimo. Aprendi primeiro com Leon Denis, depois vim ver que Joana também propõe esse exercício, né? De você fazer o silêncio interior, ouvir as intuições, ouvir o que te surge na mente, a partir de uma pergunta que você faça, mas é tudo o quê? É tudo treino, é tudo exercício. Então, se eu tenho, quando estou num trabalho de autoconhecimento, eu tenho essa questão, porque aquela questão de Paulo de Tarso é sensacional. Acho que se a gente se fizesse essa pergunta que ele ilustrou para nós desde aquele tempo, a gente já estava legal. Né? Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Queria que ele tivesse dito a resposta, mas ele não disse não. Até porque a resposta só interessa a ele, né? Mas ele nos ensinou a pergunta, que é uma pergunta para adentrar o nosso ser, sair
máscara, né, do ego e entrar, maravilhosa. Porque a gente hoje pode dizer que raramente vai ter dúvida numa situação qualquer qual é a coisa certa a fazer. Dificilmente a gente vai ficar numa situação em que a gente não sabe qual é a coisa certa a fazer. Só que alguma coisa em nós, que a gente desconhece, não nos deixa fazer aquilo que a gente sabe que é a coisa certa a fazer. E se a gente não faz a coisa certa, a gente faz a coisa errada que a gente não quer. Então, é uma dica, né? A Joana chama de percepção extrafísica, o exercício das percepções extrafísicas. Ela fala no Plenitude, quando fala do processo de autocura, no capítulo 9, e ela fala no livro Momentos de Meditação e Consciência, tem todo um capítulo sobre percepções extrafísicas, né? Aí, assim, eu já ouvi isso N vezes, para mim não é novidade. Se você não praticou, é novidade. Aí, dessa conversa hoje, né, que fala sobre a origem dos nossos sofrimentos, a causa dos nossos sofrimentos, o exame do sofrimento, de onde ele vem, a gente vai ver que ele vem do nosso processo evolutivo. Ele vem lá do simples ignorante, né? Em algum lugar a gente está, muito longe do arcanjo, né? Mas em algum lugar a gente está, e a gente diz assim, mas eu não me lembro o que eu fiz, eu não entendo por que eu estou nessa situação, eu não fiz nada para estar nessa situação, eu não merecia isso ou aquilo, ou então não existe justiça, isso é bobagem, essa vida não sei o quê, né? E nós podemos, através do exercício do autoconhecimento, dar uma checada nas tuas condições da reencarnação. Se você trouxe alguma limitação física ou alguma qualidade de saúde diferenciada, né? Aquilo que dentro da lei moral para você é fácil e aquilo que dentro da lei moral para você é difícil, né? Por exemplo, maledicência. Coisa horrível, né? Horrível e comum, né? Você ouve tantas conversas, entra em tantas conversas, dessas conversas, quantas se estavam falando de uma pessoa ausente? E não falando bem necessariamente, né? Então, para uns, né, isso é muito fácil, a pessoa não tem menor interesse, para outros é uma dificuldade. Então, assim, eu me percebo, né, com uma tendência, aptidão para contar histórias. Quem são os personagens das minhas histórias? Os outros, vocês. Às vezes eu falo uma história sobre mim, mas a minha vida inteira, né, foi um meio de entreter as pessoas, foi um meio de animar uma conversa, de juntar, falar fulano isso, fulano aquilo, imagina, não sei o que lá, dororó. Aí depois, isso não é legal, vou parar com isso, né? Eu fiquei sem assunto. E eu já tinha meio que um acordo invisível lá com os que frequentavam a minha família, a minha casa, que chegavam para mim e perguntavam, Luzia, aquele seu vizinho maluco, né? Como é que ele está falando? Aí eu não vou falar. Não tenho visto, não. Né? E aquela moça... Pois é, né? Um trabalho de autocontrole absurdo. Agora, por outro lado, conheci pessoas que você não achava nem a brecha para começar uma conversa dessa. Ela já tinha todo um jeitinho natural de desconversar, de sair dali e ir para outro lugar de conversa, né? Então, nós temos limitações e facilidades morais. Então, exercer tal virtude, para mim, é fácil. Mas
enfraquecer esse vício, nem tanto. Quando eu vejo, já estou fazendo. Tendências e aptidões, tem coisas que a gente aprendeu com muita facilidade. Tem outras que a gente até ralou muitas vezes, não conseguiu. Condicionamentos, é aquela coisa cultural, né? Eu estava estudando isso com um grupo lá no Leon Denis, da obra de Joana, e eu peguei assim no ar, que eu acho que eu peguei agora aqui também, a pessoa pensa assim, nós não temos condicionamento. Eu não tenho condicionamento. Né? Aí eu tirei meu sapato e botei virado de cabeça para baixo no meio da sala. Gente, as pessoas não conseguiam continuar a conversa. Que, inclusive, a maioria já estava morta mesmo. Né? Até que uma pessoa levantou e disse, Luzia, não aguento isso. Você pegou e pá, me deu. Então, está vendo? É isso aí que é condicionamento. A gente sabe que traz essas coisas? Não. Porque a gente não condicionou elas a isso, mas condicionou elas a outras coisas. Sim, era ruim também, houve um amadurecimento intelectual, psicológico, né? Se você for contar certas coisas para as crianças hoje em dia, elas vão rir de você. Eu tenho uma experiência, que já tem muito tempo isso, que a mãe foi para a consulta ginecológica com um filhinho pequeno, mas bem pequeno mesmo, devia ter uns 5, 6 anos. E aí eu sentei ele lá, né, e estou lá examinando a mãe, e ele está lá espichando o olho, querendo ver, né. Aí eu, para distrair ele, disse, você sabe o que aconteceu com o ratinho curioso? Aí ele parou e ficou olhando. E eu estou lá, terminando o meu trabalho, pois é. O ratinho curioso, no dia do casamento, ele foi olhar, no casamento dele com a baratinha, ele foi olhar dentro da panela e caiu no feijão. O garoto parou assim, começou a rir. Quá, 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 quá. Você é pneu! Era o mínimo, né? O mínimo. Um rato casar com barata e ter feijoada, no caso, essa mulher louca. Né? E era uma clínica de associados, então, com frequência, a mãe estava com ele lá para ir a outro médico, para ir no pediatra. Se ele me visse, ele ia apontar, pneu, pneu. Então, é claro que a evolução continua, né? E você vai querer vender certos peixes para as crianças, não consegue. Mas a gente vende outros. Né? E tudo isso que é acolhido pela individualidade faça fazer parte do patrimônio, bom ou ruim, que ela vai levar para outras vidas. E aí a gente hoje está trazendo o que a gente juntou de tudo isso e está trazendo aí. E que a gente não conhece, e que a gente não olha, e que a gente age sem saber o que está nos movendo. O que está nos movendo? E as doenças kármicas e coletivas, né? A gente está vindo de uma aí, né? Que a gente sabe que não veio do nada. Ela tem causas imediatas, como a alteração do meio ambiente, né? Como outras causas mais complexas, como esse capitalismo selvagem aí que a gente pratica. Eu me lembro que logo que começou essa história, eu tenho uma paciente que ela comercializa produtos chineses. E ela estava muito preocupada porque trancaram as mercadorias dela lá no Porto de Santos, não podia desembarcar. Mas até ali estava preocupada com as mercadorias, né? Não tinha ideia do que vinha pela frente. Mas então, o mundo, como se diz, globalizado, o problema de uma província na China passou a ser problema mundial. Por todas essas coisas fora de controle, fora até da lei mesmo, moral, que a gente se permite praticar. Então, se eu tenho alguma doença ou estou num grupo social que sofre algum tipo de situação particular, não é para eu ficar, mereço, sou mesmo pecador. Não, é o que isso fala de mim, o que isso conta da minha história.
né? O que é essa limitação está aqui me impedindo de fazer. Então, pegue a sua história reencarnatória, desde que você nasceu, seu pai, sua mãe, meio social, o que você aprendeu fácil, as limitações físicas, tudo isso conta da sua história. Não para você ficar, sou mesmo isso aqui, não, para você ver o que você precisa e pode transformar. Porque ninguém reencarnou para viver uma limitação sem poder fazer nada a respeito. Né? Eu estou passando para mim, estou passando para vocês. E, a partir disso, a gente pode se dedicar a um trabalho de reprogramar a reencarnação. Mas eu já estou com 70. Quer dizer absolutamente nada, né? Quem tem 70 é seu corpo. Né? Você não tem 70. Lamento informar, mas você tem muito mais do que isso. Muito mais. Não é agitar, não, mas nasceu há 100 mil anos atrás. Né? Então, como é que a gente qualifica a emoção? Emoção todo mundo tem. Né? Como você qualifica a emoção? Tem. Saudável, né? Mas também nesse capítulo da consciência do sentido íntimo e também no capítulo do pensamento, né, Leon Denis fala que nós construímos nossos pensamentos e emoções com o que a gente captura. É como material de construção. Né? Então, se eu tenho um material de construção de boa qualidade, né, vou fazer uma boa planta, eu vou ter uma construção boa. Então, a educação da sensibilidade, né, o que você lê, o que você ouve, o que você vê, qual o teor das emoções que você vivencia ao longo do dia. Sim. Sim. Mas eles vão mudar de qualquer maneira, porque nada é estático na criação. Né? Agora, eu quero que eles mudem para melhor. Aí eu tenho que colocar uma energia positiva. Né? Vocês já ouviram falar que velho é ranzinza? Você já, que não está mais assim muito jovem, já percebeu se você está ranzinza? Ou caminhando para ser ranzinza? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo a ranzinice dos velhos, né? Sente dor todo dia? Né? Adianta você passar o dia inteiro reclamando da dor? Né? Ou usando a dor para atrair simpatia, piedade, né? Mordomia. Né? Outro dia me disseram isso, se você acordar sem dor é porque desencarnou. Porque gasta a cartilagem, gasta o osso, músculo atrofia, né? Aí você passa a noite deitado lá, né? Meio torto, o negócio não é quando você acorda, né? Agora, para você não ser ranzinza, você olha, esse negócio é problema meu. Eu não preciso estar, né? Hoje eu acordei com muita dor. Hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, né? A gente tem dificuldade de assimilar as mudanças sociais, culturais. Né? Eu me vejo com o cérebro analógico. Para eu incorporar esse mundo digital, e não tem jeito, tem que incorporar. Não tem jeito. Mas ele não quer, ele não gosta de trabalho, ele quer ficar parado, a gente tem que cutucar, né? Eu sou tão antiga que eu sou do tempo que o banco não tinha caixa eletrônica. Acho que ninguém acredita que esse tempo aconteceu, né? Não é?
Então você ia no banco, o banco tinha aquela fila enorme para você tirar um dinheiro da sua conta, você tinha que chegar no caixa, ele ia lá, pegava a sua ficha, via seu saldo, quanto é que a senhora vai tirar, anotar, sim, fazia a continha de subtrair ali na hora, daí botava tudo num papelzinho, dava para você. Quando chegou o caixa eletrônico, foi muito interessante, porque teve que aprender na marra, né? Agora, tinha uns que ainda não sabiam, mas não queriam dizer que não sabiam, aí ficavam ali na frente, a fila aumentando e a pessoa tentando adivinhar, né? Aí aqueles que aprenderam semana passada, ficavam assim, aperta o Enter, botou a senha, aprenderam semana passada, né? Ficava ali se catando até que a pessoa pedia arrego, aí ele ia para lá, aí quando começava a sair aquele papelzinho com aquela cara, parecia até que inventou a máquina, né? Eu uso a máquina, mas eu não tenho a menor ideia de como é que aquela coisa me dá dinheiro. Não sei como é que ela faz isso. Me dá boa tarde. Oi, Luzia. Né? Daí para frente a coisa galopa. E, agora é o Pix no meu celular, né? Depois que você aprende, legal pra caramba, né? Mas para aprender, não quero, hoje não, outro dia, faz para mim, né? Aí, para engrenar aquela história, no meu tempo, não custa. Não custa. Então, qual é nosso tempo? É agora, nosso tempo é agora. Eu posso dizer assim, no tempo em que eu era jovem, no tempo em que eu era criança, mas o nosso tempo é esse. Essa complexidade diz respeito a nós. Ela está nos preparando para que a gente possa lidar com uma coisa muito mais complexa que a gente vai encontrar quando reencarnar. Então, uma coisa que eu fico boladíssima é a impressora 3D. O cara vai lá, desenha uma ferramenta no computador e ela sai na impressora tridimensional. Uma coisa que me deixa boladíssima é holograma. Então, hoje a gente já é muito espantado de estar falando com uma pessoa que está em outro continente, por aquela telinha, né, do celular, com toda a clareza. Daqui a pouco a pessoa vai estar ali na sua sala. Em projeção holográfica. Sim, da Princesa Leia, o holograma. Mas aquele holograma é atrasado, porque ele só envia, né? Mas a gente vai poder conversar com o holograma. Né? Então, assim, não adianta ficar, que difícil, no meu tempo, não sei o que lá. Não, mas antigamente não tinha isso, mas as pessoas tinham palavras. As pessoas nunca tiveram palavra, gente. Mentiroso é patrimônio da humanidade. Não tem. Você pode ter tido, sim, na sua família, uma pessoa de muita palavra, mas não tinha palavra, né? O fiado não acabou? Mas o fiado acabou porque as pessoas não pagavam. Né? As pessoas não pagavam, por isso que acabou o fiado. Né? Então, pois é. Não sei mais porque eu estava falando isso não, mas deve ter algum propósito. Então, qualificar as suas emoções, evoluir seu pensamento no sentido moral, né? Então, eu me pego pensando, no outro dia, uma pessoa conversando com uma pessoa sobre uma terceira que fez uma coisa muito ruim para ela, né? E ela soltou assim, merecia tomar um tiro na cabeça. Epa! Apaga o fluido cósmico, apaga. Né? Mas se eu me percebo com emoções voltadas para o ressentimento, para o desejo de vingança, faça a pessoa o que fizer. Ela está tendo a permissão de Deus, por alguma razão que eu desconheço, para fazer aquilo. Né? Então, o nosso pensamento para os com que erram vai ser o que Jesus exemplificou. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Né?
a exteriorização das ações equilibradas, ética do bem, do dever, do progresso, trabalho paciente, modelador do novo ser. Então, tudo aquilo que eu sou hoje, ou que eu não sou, que eu estou hoje, e que eu manifesto, quando eu passo por aquele ponto de mutação, eu digo que é um ponto de mutação, aquele ponto em que você para de responsabilizar os outros e começa a olhar para dentro. Então, eu não sou isso ou aquilo, porque minha mãe isso ou aquilo. O que em mim responde por eu estar assim, a partir do que a minha mãe trouxe para a minha vida. O que em mim responde por isso. Então, a gente agora, o dia inteiro, amanhã, a gente está modelando esse novo ser que a gente espera que seja o mais novo possível, né? Que a gente possa deixar para trás tudo aquilo que for possível através do aprendizado, da experiência, do conhecimento, do exercício. A gente pode deixar para trás muita coisa que hoje a gente já percebe que atrapalha a nossa saúde, o nosso bem-estar. É a autorresponsabilidade. Então, a Joana estuda, é um livro muito terapêutico, dentre tantos, que é o Conflitos Existenciais. Ela estuda vários aspectos adoecidos da psique humana, entre eles, por exemplo, o medo. Então, a gente não vai poder deixar de ter medo. Medo é emoção instintiva, está lá no cérebro reptiliano, a gente não sobrevive sem medo, mas muita coisa que a gente diz que é medo não é medo, é crença negativa. É uma crença que a gente pode olhar e ver, isso aqui faz sentido? Isso aqui é racional? E se não é, eu vou querer sair desse lugar, porque senão essa crença negativa vai dirigir minha vida. Eu vou deixar de fazer coisas, eu vou deixar de vivenciar coisas, eu vou deixar de ter alegria de viver, tolhido, bloqueado por essa crença, que é só uma crença. Então, quando a gente tem aquela coisa assim, eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo. Eu já entendi, mas eu não consigo. A gente se pergunta, não consegue por quê? Aí lá vem aquele guardião do inconsciente, Não sei. Não sei. Sabe sim. Deixa vir. É humano, é natural que a gente tenha essas coisas. Aí, às vezes, o medo aparece, eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Não sei, sabe? Não é de quê? O que você acha que pode acontecer? Então, a gente tem lá o grupo terapêutico e tal, e a gente vivencia isso também. Tem lá uma pessoa, um adolescente, às vezes uma criança, ou um idoso, ou lá quem seja, tendo um comportamento abusivo. O que é um comportamento abusivo? Aquela pessoa está manifestando o seu egoísmo, está doente, está me adoecendo, e eu não consigo dizer para ela, opa, para aí, parou. Não consigo. Por quê? Não sei. Sabe por quê? Eu tenho medo. Medo de quê? E aí, quando a gente consegue olhar para o medo, a gente pode ver, esse medo é racional? Esse medo procede? Eu tenho como evitar, através dessa minha conduta, que essa coisa aconteça? Então, a partir do momento em que eu consigo dialogar com o meu medo, eu consigo enfraquecer a energia que ele tem na minha psique e consigo trazer para o meu espírito um patrimônio de experiências e de habilidades que eu não tinha, que serão meus para sempre. Então, o medo que as pessoas têm é muito grande, medo de desagradar, medo de dizer não. Mas por que você tem medo de dizer não para essa pessoa? Por que você tem medo? Não sei, sabe? O que você acha que ela vai fazer?
Aí a gente pode ver que a gente acha que aquela pessoa vai sair da nossa vida, nunca mais vai querer ver a nossa cara. Mentira, não vai. Não vai acontecer. E se acontecer isso, é que essa pessoa tem um nível de egoísmo que a sua vida vai ficar muito melhor sem ela. Mas não acontece. Mas a pessoa fica lá, porque nem sabe do que exatamente tem medo, né? Medo de ficar de mal. Ah, ficar de mal. De não ser aceito. Agora, se você olhar para a situação toda, né, com o olhar de quem quer se autoconhecer, um olhar buscando enxergar a realidade dos fatos, você vai ver que você não é mais aceito porque faz concessões. Pelo contrário, você é cada vez mais abusado. Não vai chegar esse dia em que a pessoa diz assim, ah, obrigado, você já fez muito por mim, agora eu vou fazer para você. É ruim, hein? Nunca vai estar bom. Você deu 98%, não deu 2%, até porque não pôde, porque não tinha. Esses 2 vão ser cobrados até o dia do juízo final. Naquele dia você não me atendeu, naquele dia você... Então, a gente precisa, e é uma coisa que não dá para viver sem, é a aceitação de nós mesmos. Eu preciso me aceitar. Porque eu vou estar comigo, né, por toda a eternidade, eu vou estar comigo. E preciso me respeitar, para me fazer respeitar. E preciso pôr limite para o abusado, até porque essa é a maior atitude de educação, né? Educar o egoísmo do outro, assim como algum dia alguém educou o seu, né? Às vezes são lições dolorosas, são, mas você foi transformado ali, você foi modulado ali. Então, a gente precisa olhar para o nosso medo. Medo de quê? Então, tenho até ainda um resquício, porque essas emoções viram hábitos mentais e aí são muito difíceis de você abandonar de vez, né? É com o tempo, mas quanto antes começar, melhor. Eu tinha uma coisa, eu não gosto de esperar ninguém chegar, eu em casa esperar a pessoa chegar, eu fico... Dá vontade de ficar na rua, fazendo hora, para dar tempo da pessoa chegar, e eu não ficar em casa esperando a pessoa chegar, né? Então, quando era filho, jovem, então, era horrível, né? Mas aí, assim, do que você tem medo? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Tá, ok, pode acontecer muita coisa ruim mesmo, né? E você vai mudar o quê ficando preocupada com isso? O que você vai mudar? Não mudar nada, né? Não tem como impedir que essas coisas aconteçam ficando preocupada com elas, né? Não tem. Aí eu percebi que eu estava querendo me preparar. Percebi que eu estava querendo ter plano B, ter plano C, né? A quem que eu ia avisar que a criatura sumiu, aonde é que eu ia procurar, para quem eu ia ligar, ficava me planejando. Olha só, se isso acontecer, você vai ter que viver. Não tem como fazer plano B, não tem como se preparar, não tem. Agora, para viver isso da melhor maneira possível, você precisa, justo o contrário, em vez de se minar as suas energias, fortalecer as suas energias. Né? Olhando, uma coisa que hoje me ajuda muito é olhar pessoas que passaram por situações muito dolorosas e que se reinventaram, e que continuaram, e que não se perderam, e que até... né, surgiram com muito mais brilho e muito mais força depois daquele evento. Então, essa pessoa não é diferente de mim, é um ser humano como eu, então, um ser humano como eu dá conta disso. Então, não preciso me preparar. Para isso, não. Para o imprevisível, não. O Eckhart Tolle fala, né, posso garantir para vocês que nenhum de vocês vai morrer no futuro. Né? Nós vamos morrer no agora. E esse agora pode ser uma terça-feira chuvosa em que você está achando que não vai acontecer nada. Né? E tem essa frasezinha de Joana aí, que eu chamo de reforço.
porque ainda não sabe, ou não quer, esse ou não quer que está entre parênteses, é dela mesmo, tá? Não fui eu que botei, não. O seu estágio de evolução, para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral e à felicidade. Então, assim, como é que eu vou compreender as minhas necessidades, canalizar as minhas energias? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Só tem um caminho, é autoconhecimento, é olhar para dentro, é se observar, é olhar suas respostas, suas reações, seus movimentos, seu dia a dia. Tem uma continuaçãozinha aqui. Os princípios que regem o macrocosmo são os mesmos para o microcosmo, e o homem é a manifestação da vida, sintetizando as glórias e as imperfeições do processo de evolução que lhe cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. Então, nós hoje somos a melhor versão de nós mesmos. Como é que a gente chegou aqui? Vamos lembrar que a gente passou por tudo isso que está relatado aí na história da humanidade. A gente passou por guerras, escravidão, fomes, pestes, Santa Inquisição, a gente passou por tudo isso. E hoje a gente está até uma pessoinha bacana, que não é capaz de tantas barbaridades. Né? Vocês viram Outlander? O pessoal gosta muito de ver o escocês, né? Mas a história é legal também. A história é legal também. Né? Mostra o regime feudal, né? Então, a gente hoje não gosta de pagar imposto de renda, não é legal mesmo não, né? Imposto de renda, imposto sobre serviço, imposto sobre circulação de mercadorias, imposto, né? Mas antes, né, você criava lá uma dúzia de galinha, vinha o dia lá do senhor feudal, ir na sua granja e pegar 10 para ele, né? E sua família passando fome, dependendo daquele ovo, né? A gente já passou por isso, já viveu isso. E não tinha para onde ir, não tinha alternativa, não tinha como estudar, não tinha como viajar para outro lugar, não tinha o que fazer. Era aquilo ali. Mostrou lá a história da América, né, dos Estados Unidos, o princípio. Como é que aquilo, né, como aquilo se construiu. Então, exterminaram os índios. Quem? Quem exterminou os índios? Então, você olha aí essa... Primeiro, a gente passou por aquela fase que índio é bandido, né? Lá, então, tinha aqueles filmes de mocinha, a gente fica querendo que eles matassem os índios logo todo para acabar com o problema, né? Mas depois a gente veio tomando consciência, né, do genocídio que foi nas Américas, né? Todos os povos indígenas, né, até hoje continua esse genocídio. Mas o cara que chegou lá, o rei deu para ele aquela terra. A terra aqui é sua. O rei não quer saber se a terra é do Dakota, se é do nada. Deu aquela terra para ele. Aí ele vai lá, né, faz aquela casa, aquela plantação com o maior sufoco e está lá aquele índio atrapalhando. Só acabar com esse índio aí. Né? Somos nós. Fomos nós. Ou os índios. Fica para um lado e para o outro. A gente sabe que fica para um lado e para o outro, né? Numa hora age, na outra hora sofre a reação, né? E fica nisso. Porque da onde viria esse horror que a gente hoje sente por essa situação? Né? Não vem dos livros, vem de ter sido índio e ter sido abusado, né? Destruído, massacrado, expulso. Né? E, pelo jeito, enquanto humanidade, a gente ainda não aprendeu essa lição legal, não. Ainda está fazendo a mesma coisa aí, né? Agora,
dentro de nós, né, isso que a gente aprende na doutrina espírita, existe uma centelha divina. Então, passe pela dor que passar, pelo terror que passar, pelo abuso que passar, você vai capitalizar aquilo para se construir cada vez mais forte, mais sábio, mais luz. Então, quem já esteve numa cidade da Europa que foi exterminada ali pelos bombardeios da Segunda Guerra, né, você olha para aquilo ali e você não acredita que aquela cidade está toda bonitinha de novo. Quem foi que fez isso? Não foram os que saíram de lá. Não foram os que ganharam a guerra. A gente escangalhou isso tudo, então agora a gente vai consertar. Não. Né? Foi quem ficou lá, naquela fome, naquele frio, naquela miséria, reconstruindo tudo, tijolo por tijolo. Seres humanos como nós. É impressionante você ver. Então, assim, eu tenho pavor, né, que aconteça, que meus filhos morram antes de mim. Eu tenho pavor disso. Né? Acho que toda mãe tem pavor. Mas eu percebo que muitas mães sobrevivem a isso. E muitas delas são responsáveis por grupos de apoio a outras mães. É o arquétipo do curador ferido, né? Mães que perderam seus filhos para certas doenças, né, para certas violências, para certas coisas, vivem lá um aprendizado que depois elas ajudam outras. E uma hora a gente vai entender por que isso tudo aconteceu e, para início de conversa, a gente consolida que nada, não tem fio solto, está tudo certinho. É isso mesmo. Né? Então, agora eu vou lá para o começo. Espera aí. Esse é o fim. Sabe por quê? Sempre quando chega na hora da tarefa, acabou o tempo. Não é? Aí hoje eu achei que era, até porque as ideias desses 2 capítulos, elas são muito já consolidadas no ensino da doutrina espírita comum, né, que vocês já conhecem aí da codificação, das palestras. Não tem, assim, maiores novidades. Eu acho que a grande novidade é isso mesmo, trazer para o prático, trazer para o meu dia a dia, trazer para o meu autoconhecimento, trazer para o meu exercício, para eu me confrontar com as minhas dificuldades. Né? Então, assim, a flor de lótus, né, é uma imagem usada também arquetipicamente em várias culturas como um símbolo da nossa evolução, porque ela vem lá do fundo do lodo, né, e abre aquelas pétalas puríssimas, né, na luz. Então, ela é usada lá na Índia, na China, muitas culturas assim, como uma materialização. E tem essa frase da música do Gilberto Gil, né? Tem que morrer para germinar. Então, o que é que tem que morrer na gente? Sabe aquele negócio que você diz assim, mas é meu jeito, eu sempre fui assim. Esse troço tem que morrer. Esse troço tem que morrer, porque enquanto você ficar apegado, isso é um ego, né? Que o espírito que morreu lá, enquanto personalidade, ele morreu. Morreu, foi enterrado, né, não existe mais. Né? Né, eu fui, sei lá, baronesa de Caldas Novas. Tá? Não existe mais a baronesa de Caldas Novas. Né? Mas eu levo essa experiência, esse ego, eu levo comigo. Na memória perispiritual, incorporo aquilo, e aí o que acontece? Não faço contato com todo o resto da minha herança e nem me abro para o futuro. Então, deixa eu ver disso que essa baronesa viveu, o que me interessa guardar. Isso aqui foi legal. Tá? Aqui não foi, acabou, não tem mais baronesa. Né? Então, alguma coisa em nós precisa morrer para que o novo ser possa germinar. A gente é apegado até a defeito, né? Não quer largar nem defeito. Mas eu sou assim. Você não é assim. Deus não fez você com defeito.
né? À medida em que progride, o sofrimento promove as atitudes e funcionamentos cada vez mais elevados. Responsabilidade, consciência da sua realidade. Então, o sofrimento, né, ainda vai ser a nossa ferramenta. Aliás, ele muda de característica, mas não deixa de existir. Então, por exemplo, Jesus tinha sofrimento? Se não tivesse sofrimento, ele ficava lá onde ele estava, na luz, não vinha para cá fazer o quê, né? E tem uma fala que me comove sempre que eu leio, né, que é ele meditando lá, olhando a cidade, Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis, né, te abraçar como a galinha abraça os pintinhos, né? Então, assim, tem a compaixão, tem a solidariedade com o sofrimento do que está vindo atrás, mas não tem medo, não tem ansiedade. Olha que paraíso! Não tem dúvida. Então, o sofrimento muda de qualidade completamente. Mesmo em missionários, não desse patamar de Jesus, né, você vê que eles se lançam na missão, na tarefa, parece que não tem medo de nada, sabe? Até tem, mas tem mais confiança, muito mais confiança do que medo. Quanto mais evoluído, mais confiança. Então se lançam, mas você vai ser isso. Fui. Né? Então, o sofrimento é que nos faz desenvolver resistência, empatia com o sofrimento do outro, desperta as aspirações elevadas, nos dá altivez emocional, que não é orgulho, é uma emoção que não se desarvora, não se desequilibra por qualquer coisa, né? E abnegação no serviço do bem. Menos egoísmo, mais renúncia. Está tudo no texto, eu boto assim, esqueminha, porque eu gosto de estudar assim. Mas você pode fazer seu esquema ou você pode procurar lá. Compreensão dos objetivos espirituais da existência. Que é aquele espírito que criança já diz, não é isso, eu não tenho que fazer isso, né? E os fatores de perturbação, que a gente já viu lá no final, né? Perguntas para o autoconhecimento. Sentimento acrisolado, quer dizer, aquele sentimento que não muda, sabe? A crisálida é aquele lugar onde a lagarta fica até virar borboleta, né? Então, ali dentro, a coisa está presa, a coisa não solta, não solta as asas. Então, eu tenho um sentimento de mágoa, eu tenho que sair dessa crisálida. Eu tenho um sentimento de impotência, de baixa autoestima. Eu tenho que sair, isso está me prendendo. Eu nunca vou sair dessa crisálida se não me libertar disso, né? Olhar os nossos pensamentos e emoções habituais é a tarefa do caderno e gerar impulsos definidores de responsabilidade. Isso nos tira da zona de conforto. Ai, que coisa, né? Ai. Essa imagem da fonte, da nascente, né? É uma imagem muito simbólica, muito didática, porque a água nasce na nascente, tudo que vai vir depois depende dessa nascente. Se aquele rio vai levar saúde ou não, se as terras vão ser férteis ou não, se vai ter peixe ou não, depende daquela nascente. Então, a gente tem uma nascente que é a nossa centelha divina, né? Criada para a luz, criada para seguir para cima e para o alto infinitamente. Mas se eu vou lá e obscureço a nascente, jogo lixo, jogo pedra, né? Tudo que vem dali para frente, desse olhar que eu tenho sobre mim, vai ser comprometido por esse obscurecer, esse adoecer da nascente.
a flecha no alvo, né? O tempo todo a gente está arremessando. Então tem que ter cuidado no arremesso, porque depois que você arremeteu, foi. Geral da causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator. Né? Eu gosto dessa arqueira aí. A gente projeta a nossa adolescência, né, nela. Agora você vê, ela fez uma escolha lá que ela teve que consertar, porque o negócio ficou feio. Muito feio. Então, quando o arqueiro libera a flecha, já não pode deter-lhe o destino, já foi. E tudo aquilo que vai ser criado, você vai ter que resolver. Né? Então, nós sabemos, conhecemos bem o papel do corpo na evolução. Né? O corpo é uma escola de humildade, uma escola de convivência, uma escola de crescimento. Né? Precisa ser bem cuidado essa escola. E o amor é essa energia que vem arrastando tudo do átomo até o arcanjo, é o amor. Então, nós estamos em algum ponto dessa evolução, recebendo muito amor, recebendo, mas que a gente precisa dar também. Então, muitas das pessoas, ou de nós, quando nos vemos em situação de muito sofrimento, é porque alguma coisa que aconteceu interrompeu a nossa doação de amor. A gente resolveu não amar mais, não dar mais amor, não olhar mais para fora, não fazer mais nada para ninguém. Mas a gente continua recebendo. Continua recebendo, mas não doa. Aquela nascente adoece. Né? Então, a gente precisa, principalmente nos momentos de dor, de sofrimento, encontrar um canal de doação. Como é que eu posso me doar? De que forma? Né? Para que essa energia... Ela fala do amor do queixo para cima, amor do queixo para baixo. Óbvio, né? É muito óbvio. Em relação ao sofrimento, o amor previne, diminui e liberta. Aí está na hora. Sempre interrompe a nossa conversa no melhor, né? Deixa eu ver o que eu quero mostrar aqui. No fundo, cada um é herdeiro de si mesmo. Então, assim, uma semana de casa espírita, você já sabe isso. Né? Aí, o que você faz com essa compreensão? Né? Então, hoje a mensagem do Evangelho foi sobre herança, né? Os espíritos tratam disso, herança. É muito legal você cultivar um bem, ter um bem, não é? E deixar esse bem. Só que os bens materiais você deixa para quem fica. Né? Agora, os bens espirituais são seus, né? Para sempre. Bons ou não? Viu? Deu tempo. Legal. Corremos um pouquinho, mas deu tempo. É isso, crianças. Cadê a moça que rezou? Vamos rezar? Vem para cá. A Luciene. A Luciene do Seja. A Luciene do Celde deve estar olhando e anotando tudo. Né? Ela anota tudo. Gratidão por todo o ensinamento, por todo o aprendizado. Que possamos sair daqui inspirados, fortalecidos, para colocar no nosso dia a dia tudo o que aprendemos aqui, trabalhando cada vez mais o nosso autoconhecimento para a nossa elevação e crescimento moral, buscando assim atingir melhor nosso equilíbrio emocional e nossa felicidade plena. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada.